Olá, seja muito bem-vinda a mais um programa em Foco. E hoje tenho a grata satisfação de conversar com a professora Ângela Russi. Ela é professora formada em Letras e também atua no município de Umuarama com o projeto Biblioteca Itinerante. E nós vamos hoje trocar algumas ideias, colocar em foco algumas experiências de vida, algumas perspectivas, algumas análises da existência. Professora, muito obrigado pelo seu tempo, que eu sei que é bastante corrido, no seu vai e vem entre escrever, contar histórias e atuar com a Biblioteca Itinerante, arranjou um tempinho para a gente aqui. Vou te lançar um desafio logo no começo, professora. Se te entregasse nas mãos uma folha com o tema de uma redação, eu sei que é sempre difícil falar da gente mesmo, mas tivesse a pergunta assim, quem é Ângela? Qual que seria a tua resposta? Acho que a primeira frase seria: Ângela é uma pessoa feliz. Feliz? Sim. O que é felicidade para você, professora? Felicidade é poder viver os pequenos momentos, aquelas coisas do dia a dia, sabe, o que às vezes passa desapercebido aos olhos da gente, mas que de um tempo para cá são muito valorosos para mim. Como está aqui agora. Esse é um momento de felicidade. Obrigado, igualmente. Né? E poder atender o telefone, ser um dos meus filhos ligando para conversar, ou meu marido chegando em casa à noite, para a gente poder conversar como foi o dia de cada um, que os dois têm o dia muito corrido. Então, esses momentos fazem minha vida feliz. Você disse que de um tempo para cá você começou a perceber de maneira diferenciada. Sim. Por que de um tempo para cá? Nem sempre foi assim, ó? Não era como hoje. Eu sempre fui assim muito simples, sempre gostei das coisas mais simples. Mas desde 2006 que eu passei por um período, né, de doença, convalescência, então a gente para olhar as coisas, né? Porque a vida é muito corrida. Sim. Então, essa correria do dia a dia acaba impedindo que a gente enxergue as coisas mínimas. E eu fiquei um ano parada, sem trabalhar, olhando só para mim. E nesse ano deu para enxergar bastante coisa. Uma autoanálise. Nossa, sem dúvida. Então deu para ver assim, o que realmente vale a pena, o que realmente importa, o que faz a gente feliz de verdade. Este momento de parada, de autoanálise, foi um momento de ressignificar muitas situações na tua vida ou não? Muitas. Eu trabalhava muito antes, não que eu não trabalhe hoje, mas antes era assim, mais corrido, sabe? Eu queria dar conta de tudo, eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Também era mais jovem, a gente quando é mais jovem tem esse desejo, né? De fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas eu acho que hoje em dia nem os jovens têm isso mais, né? Infelizmente, né? Mas depois que eu parei esse tempo, então algumas coisas mudaram, sim. Né? Cuidei mais da alimentação, sabe? Não gosto de comer correndo como comia antes. Então cuido do que eu como também. Então essas coisinhas pequenas que às vezes a gente não dá conta. Você é formada em letras, atuou no magistério como professora de língua portuguesa, atualmente coordena o projeto Biblioteca Itinerante do município de Umuarama. Nesse momento que você teve que parar para ressignificar muitas coisas, para perceber algumas situações, o mundo da literatura foi um apoio para você? Não? Sem dúvida. Eu li muito, muito mesmo. Às vezes a gente deixa um livro na cabeceira ali e vai lendo aos pouquinhos, né? Naquela época eu li assim de uma vez. Então, com certeza, muitos livros me ajudaram muito nessa época. Você se lembra de um livro que te tocou bastante naquele momento? Né? Olha, sem querer ser clichê, né? Mas com certeza a Bíblia, primeiro plano sempre, né? Li muito a Bíblia. Li bastante Augusto Cury. Porque os livros dele sempre tentam fazer você estar para cima, né? Sim. Autoajuda, li bastante. Reli O Mundo de Sofia na época. Que coisa boa, gente. Que é um livro que eu gosto muito. E sempre, depois que a gente lê um livro, é difícil você retomar, né? Sim. Porque nunca dá tempo e você sempre quer ler alguma coisa nova. Então, reli O Mundo de Sofia. Nossa, li muita coisa. Que joia. Muita coisa. E quando que foi que surgiu essa ideia? Inclusive você em casa vai conhecer um pouquinho o trabalho da professora logo mais. Você foi nesse momento que você teve que parar, que teve a ideia iluminada de escrever a coleção Vire a Página. A gente vai logo mais conversar um pouquinho. Mas como é que surgiu essa perspectiva, essa iluminação que você teve de escrever alguma coisa, além de ler, claro? Então, eu sempre gostei muito de ler e sempre trabalhei literatura com as crianças. Todos os assuntos assim meio complicados para falar com a criança, sempre que eu tinha um livro que falava daquilo, me ajudava muito. Né? E eu trabalhei muito com educação infantil. E educação infantil, os pais estão tão temerosos de deixar o filho na escola, né? O filho não quer ficar e chora e gruda na mãe, e gruda no pai. É uma aventura, né? E a gente tem que ter todo aquele jeitinho de fazer com que a criança goste da escola, para ela não se traumatizar, para ela gostar de estudar. Então, sempre os livros me ajudaram muito nisso. Em 2006, eu estava em tratamento contra o câncer e num dos dias eu me atrasei para a quimioterapia.
Eu tenho um irmão que ele que me levou, ele é bem tranquilo no trânsito, sempre eles se revezavam para me levar, porque eu ia todos os dias para Cascavel. E daí a gente se atrasou 15 minutos. Mas nada é por acaso, né? E esses 15 minutos fizeram com que eu chegasse e não houvesse mais lugar para mim junto com os adultos. E daí a enfermeira me levou até uma sala ao lado que as crianças estavam fazendo tratamento. E quando eu vi um garotinho de uns 6 anos, mais ou menos, chorando e não deixava a enfermeira puncionar. Ele pedia para ir embora e a mãe dele estava do lado ali. E a enfermeira, é uma picada de formiga. Essas coisas que as crianças não acreditam, né? Que todo mundo acha que eles acreditam, mas eles não acreditam. É mais fácil o adulto acreditar que a criança. Exatamente. E daí ele não queria de jeito nenhum e ele chorava muito. E eu sempre digo, professor, que foi o único dia que eu chorei dentro do hospital. Porque mexeu demais comigo aquela criança estar ali sem entender o porquê dela estar ali. Que eu entendia por que eu estava ali, eu sabia que eu tinha que ficar, eu tinha vontade de chorar com certeza e ir embora também, mas eu sou adulta, adulto não pode fazer essas coisas, né? E daí eu pensei nesse momento, eu falei, puxa vida, né? Como ajudar uma criança a entender que ela tem que ficar aqui, que ela tem que receber essa agulha no braço, que isso é necessário para ela sobreviver. Daí eu tive a ideia de escrever um livro. E eu rezava muito um Nesse salmo. exato momento, você vê aquela cena, momento. foi um portal para você, então, de compreensão. Foi. Então eu pensei, falei, meu Deus do céu, e agora? Como fazer isso? Eu nunca tinha escrito nada assim. Coisas acadêmicas, claro, né? Que é mais seco, fechado, delimitado, né? Às vezes eu vejo alguns textos acadêmicos que parece que não tem vida, né? Exatamente. Sendo que a ciência deve ser isso, né? Proporcionar a vida, mas parece que é muito seco. Aí você nunca tinha feito experiência de escrever fora do mundo acadêmico? Não, sempre a redação, né? Como a gente estava conversando, sempre a redação. Então, nesse momento, eu me lembrei de um salmo que eu rezava, que é o Salmo 17. No versículo 38 fala assim, dou caça aos inimigos e os alcanço, e não voltarei sem tê-los aniquilado. Eu olhei para o soro, que a quimioterapia, a gente toma um soro antes, né? Não sei se os telespectadores sabem como é. Demora muito ou não? Tem vários tipos. Vários tipos. Sim, o que eu tomava, eu ficava em torno de 4 horas, mais ou menos. 4 horas? Lá. Deitado, sentado? Eu ficava sentada numa poltrona reclinável, né? Então, eu tinha que tomar soro umas 2h30, 3 horas mais ou menos, que as enfermeiras diziam que era para lavar a veia, para depois você receber o remédio, que vinha depois preparado, né? Cada pessoa tem o seu próprio remédio preparado de acordo com o organismo dela. Personalizado. Personalizado, vem todo com o nome, assim. E naquele momento eu olhei para o soro que eu estava tomando, falei, caramba, né? No Salmo fala que Deus é um caçador. Falei, mas o caçador que ele usa é a quimioterapia. Deus não desceu aqui para fazer esse trabalho, ele usa a quimioterapia. Falei, a quimioterapia é um caçador, é o caçador de Deus. Daí veio na minha mente assim, bem claro, Químio ou Caçador. Que daí foi o primeiro livro. E daí eu comecei a pensar, como seria um herói? Mas não sair da tua mente a criancinha chorando. A criancinha chorando naquele momento. Aquilo me marcou profundamente. Porque o adulto, a gente se mobiliza, claro, eu vou para Cascavel agora vou anualmente, né, fazer os exames. É claro que a gente se comove com o adulto, mas a criança é demais. A criança dá vontade de pegar e levar para casa e falar, ai meu Deus, não passa por isso, por favor. O sofrimento é sempre uma espécie de afronta ao nosso desejo de imortalidade, né? Mas o sofrimento do inocente é pior ainda, né? É triste. E tem uns tão, assim, felizes ali, que ficam brincando, que comove, sabe? De você ver a inocência. Então, a partir desse menino que você viu chorando, desse salmo que lhe veio à mente, e da gota a gota do soro ali, de repente veio a primeira proposta de escrever. Exatamente. Que foi o Químio. Sim. Tá. A gente vai para um breve intervalo, professora, primeiro intervalo do nosso programa, mas a gente volta já conversando um pouquinho sobre os livros que depois viraram essa coleção. Coleção Vira a Página, os efeitos que ela tem, e você não pode perder hoje, a professora também é contadora de histórias, né? E vai contar uma história pra gente. Então nós vamos para o nosso intervalo, voltamos já com o programa Em Foco. Mas que joia, gente, olha isso que interessante.